lembrando que quarta-feira estamos juntos, né, Pastor Ricardo? Para um grande culto, em nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Bendito é o Senhor. Nós vamos ler o verso 10. Atos 9, verso 10 em diante. Nós leremos até o verso 16. Diz assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito ele aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Amém. Se possível, incline sua cabecinha, feche seus olhinhos. Paizinho majestoso, nós te honramos por sua bondade, seu favor, sua graça em nos conceder um domingo tão maravilhoso. De fato, tivemos uma ceia contigo tão boa. E o resultado disso é poder se alegrar em Ti ao longo do dia. E agora permite, Senhor, que a Tua palavra uma vez mais seja conduzida ao coração dos Seus filhinhos de forma harmônica e que eles possam compreender aquilo que Teu Espírito tem a ensinar. Enquanto eu estiver a falar, que o Teu Espírito venha a nos ensinar. Assim, nos colocamos à Sua disposição, prontos a ouvi-lo. Em o nome de Jesus o Cristo. Amém. Bem, queridos, eu gosto muito de ouvir a direção de Deus, principalmente quando Ele quer nos ensinar com experiências alheias. Aliás, todas as coisas que você encontra na palavra de Deus, ela sempre tem envolvido experiências alheias. Mas muito especial no livro de Atos dos Apóstolos, elas parecem ser mais reais, mais vivas, mais pujantes. Dá a impressão que as pessoas de Atos, elas são mais humanas do que aos heróis que se encontram no Antigo Testamento. Dá-nos uma ideia assim de que aqueles caras, ao olhar o Antigo Testamento, Moisés, Elias, Josué, Daniel, dá a impressão que eles são homens com talvez um nível maior, uma atmosfera maior do que a nossa. Entretanto, é só uma impressão. Mas no Novo Testamento, as falhas das pessoas que estão expostas, tanto nos evangelhos quanto no livro de Atos, eles nos aproximam. Parece, portanto, conosco. A gente consegue se identificar muito mais com as falhas do que com as virtudes dessas pessoas que estão aqui. Isso é bom, porque torna o livro de Atos palpável e de uma forma compreensível para todos nós, meros mortais que hoje vivemos. E esse livro foi escrito por um período longo de extensão histórica, mas dentro de situações bastante críticas. Afinal de contas, a história que envolve a igreja em Atos 2, ou Atos por completo, vem em uma sequência de fatos, principalmente fatos de perseguição gigantesca. E essa perseguição não aconteceu do nada. Ela, de certa forma, foi usada por Deus com um propósito primário para o cumprimento de sua fala. Se a igreja tivesse entendido e praticado diretamente aquilo que o Senhor havia dito, certamente não seria necessário se utilizar da maldade humana, embora essa maldade iria acontecer de toda e qualquer maneira, mas não seria com tal suplício como aconteceu na igreja primitiva. Perceba, portanto,
que ao olhar as páginas do livro de Atos, a gente consegue ver os dois lados de uma história bastante bonita. O primeiro lado é uma igreja que recebeu de fato e verdade as experiências do divino, pôde andar com Jesus, experimentar, estar com Ele em todo o tempo, serem por Ele ministradas e receberem dele a direção de que Jerusalém deveria ser apenas o marco inicial, como o ponto de partida, o marco zero de uma extraordinária evolução do Evangelho ao longo do mundo de então. Entretanto, a igreja ouviu a palavra de Jesus, entendeu o seu mandado e se acolheu dentro de suas reservas espirituais e por lá permaneceu. É notório você observar Atos 1, Atos 2, Atos 3, 4, 5, Atos 6, Atos 7, embora você percebe que a igreja estava em efervescência, em momento nenhum você vê a igreja em Jerusalém estática, apática, sem movimento, sem ação, sem direção, sem o poder do Espírito Santo, ao contrário. Desde o dia em que Jesus estava sobre o monte chamado Monte das Oliveiras, e ele ascendeu aos céus, foi elevado aos céus, você encontra isso tanto em Lucas 24, quanto Atos capítulo 1 e o verso 5 em diante. Ele estando lá com os seus discípulos, havia uma igreja bem maior do que esta noite, com mais de 500 irmãos que no alto do monte estavam observando e ouvindo as últimas palavras de Jesus. E as instruções de Jesus nas últimas palavras foi que essa igreja que estava ouvindo deveria se unir, permanecer conectado um com o outro e estar em oração, aguardando a promessa do Pai, que seria a descida do Espírito Santo, como que o marco inicial do lançamento da igreja para a conquista da terra na pregação do Evangelho. Eles entenderam isso. Jesus disse: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles argumentaram com Jesus em Atos 1, você percebe, no capítulo 1 e o verso 5, eles tentando entender como seria esse derramar, esse governo que seria instalado. E Jesus aponta que eles receberiam uma unção, um revestimento, uma impulsão do Espírito Santo de tal maneira que colocaria a igreja em todos os lugares do mundo na pregação do Evangelho de uma forma poderosa. E é um fato verdade. A igreja se organizou e, portanto, se preparou para receber essa unção. E começaram a orar insistentemente em Jerusalém, não apenas em um só ambiente, mas também nas casas. E durante longos 10 dias foi como que uma espécie de filtro. A igreja foi orando, 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 até que alguns fossem se cansando de esperar e foram voltando às suas atividades normais, e de um número de 500 sobrou apenas quase 120. É um fato que esse filtro na oração sempre acontece antes de acontecer um avivamento. Perceba que os que ficaram ali foram outra vez movidos pelo Senhor, até porque em Atos 2 se cumpre a promessa, e como você sabe, desceu o Espírito Santo de uma forma poderosa e veio derramado de tal maneira que incendiou a casa, o lugar onde as pessoas estavam reunidas, e eles foram tão cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, de modo que o Espírito Santo concedia a cada um como queria. Só que as pessoas que estavam do lado de fora começaram a ver esse movimento e perceberam que aquilo era espiritual, porque estava sobre a cabeça de cada um, como que uma faísca, uma chama de fogo repousando, embora não queimasse os seus cabelos. Quase o mesmo evento que aconteceu com Moisés lá no Monte Sinai, quando a sarça se queimava, porém não se consumia. Era exatamente a mesma ebulição do Espírito Santo sobre a vida daqueles que creem. É uma promessa. E essa promessa foi dita por Pedro, apontada a todos quantos perguntaram a ele o que é isso. Pois, afinal de contas, a acusação veio logo de imediato. Começaram a argumentar: esse povo todo crente está tudo embriagado, sendo às 9 horas da manhã. Passaram a noite toda bebendo, por sinal. Entretanto, pensa que uma ressaca que deveriam estar, mas na verdade estavam realmente cambaleando. Imagina 120 pessoas cambaleando como se estivesse embriagado. De fato, verdade, não devia ser uma cena muito bonita, muito plausível. Se você vê dois bêbados agarrados um ao outro, caminhando para lá e para cá, você já fica achando: puxa, esses caras enxugaram todas. Agora imagina 120. Os caras que nunca viram aquilo, de fato, deveriam estar assustados, e com razão. Talvez nós mesmos ficaríamos. Entretanto, o Pedro, com muita ousadia, com autoridade, se levanta e anuncia que aquilo não é o que eles estão pensando. Aquilo é a promessa que Jesus disse que havia de se cumprir, uma vez que o Pai havia prometido, que era o derramado do Espírito Santo, conforme Joel anunciou. E aproveitou e fez uma das maiores pregações do Novo Testamento. E naquela manhã, as pessoas de todos os lugares, de 17 nações,
se entregaram a Jesus como seu Salvador. E agregaram-se à igreja, que tinha só 120 membros, 3.000 almas em um só dia. E foi um mover extraordinário. Portanto, o capítulo 2 é marcado por essa cruzada magnífica que acontece em Jerusalém. O capítulo 3, ele não é diferente de tudo isso. Afinal de contas, a igreja está em ebulição. Aquilo que está acontecendo continua, e o povo sai dali e continua em oração. E aqueles que se converteram a Cristo, de imediato já começam igualmente aos outros a buscarem o mesmo mover do Espírito Santo. Não foi apenas os 120 que ficaram tomados e continuaram a buscar, mas todos aqueles que se agregavam à igreja, é como que se misturassem no meio do fogo e quisessem a mesma coisa, e de fato buscaram a mesma coisa. E à medida que buscaram, foi a mesma medida que o Espírito veio e derramou sobre todos aqueles de tal maneira que a cidade inteira se tomou de pontes de oração e de fervor espiritual, e as pessoas começaram a agregar-se ao Evangelho. E no capítulo 3, eles têm momentos de oração contínuo, e você percebe aquele milagre que acontece bem na porta do templo, chamado Formosa. E à medida que o milagre acontece, o paralítico é levantado, outra vez uma multidão se avoluma. E Pedro e João não pedem a oportunidade de se falar de Jesus e de anunciar que aquele milagre que aconteceu ali é uma coisa tão comum para aqueles que viram Jesus fazer. E que eles não foram quem fizeram, mas foi a fé daquele moribundo em Cristo que o fez. E aproveitaram esse ensejo e apontou que quem crucificou e matou Jesus foram os judeus, mas que o mesmo Jesus que fora crucificado não foi por eles ressuscitado, e que ele está de fato ressuscitado e em pé à direita de Deus. Que glória foi então ouvir aquilo, e as pessoas se compungiram e ficaram admiradas, e centenas de milhares outra vez se renderam aos pés de Jesus. Significa que, portanto, na segunda pregação de Pedro, uma outra multidão desce as águas batismais e recebe o mesmo poder do Espírito Santo para anunciarem e testemunharem aquilo que deveriam ter feito o tempo todo. Perceba, portanto, que o poder é tão intenso que a notícia chega até os maiorais, aos sacerdotes, aos sinédrios, aos mesmos que coluíram para matarem Jesus, sacrificarem o cordeiro no altar, de modo que, quando chegaram, levaram Pedro e João para o sinédrio para fazer essas entrevistas todas. E eles disseram: cara, como é que a gente vai ficar calado diante de tal coisa? Mais nos importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens, nós não podemos nos calar. Se vocês nos mandarem calar, a gente vai continuar pregando e tal. E continuaram pregando mesmo. E no capítulo 4, novamente, as pessoas tomam eles e os caras continuam pregando por aí afora. E o povo está indo atrás deles, eles estão no templo, estão nas praças, estão em todos os lugares. Onde você vai, tem um crente pregando. E aí os sacerdotes e o sinédrio dizem: não é possível. Vamos trazê-los aqui. Foram lá, pegaram Pedro e João de novo e um pouco dos apóstolos e levaram ao sinédrio. Chegaram neles e disseram: gente boa, vocês estão fazendo tudo o contrário daquilo que a gente falou para vocês não fazerem. Vocês estão pregando, anunciando o Cristo. O que é isso que vocês estão pregando? E o Pedro disse: eu tenho a palavra. E disse: tem a palavra para se defender. E o Pedro abriu a sua santa boca e pregou outra vez um sermão poderosíssimo, colocando o sinédrio e todos os sacerdotes na berlinda, dizendo: vocês são os acusadores, e foram vocês que, acusando Jesus, o mataram crucificado. Mas vocês não puderam simplesmente contê-lo na cruz, porque o Pai o ressuscitou das ânsias da morte, o colocou elevado aos céus, e o céu está contendo ele até que um dia ele vai voltar. E se preparem, porque ele vai vir sobre Israel. Uau! Um sermão tão poderoso que os caras disseram: e você tem coragem de pregar isso aqui ainda? Quer saber? Vamos matar vocês. E ele disse: ok, vocês podem nos matar, mas ninguém vai nos fazer calar, porque importa obedecer a Deus e não aos homens. Como é que a gente não vai falar daquilo que a gente tem visto e ouvido? Aí então os sacerdotes saíram para um canto, e um sábio chamado Gamaliel os chamou por ali e disse: escuta, vou lhes dar um conselho. Se vocês ficarem na frente desses caras, pode ser perigoso, parece uma locomotiva que vai passar por cima de vocês. Então querem saber? Já veio Festo, já veio outros que passaram por aí afora e suas doutrinas morreram com eles. Os poucos seguidores morreram com eles. Então não façam tal coisa contra esses homens, porque vocês correm o risco de estarem militando contra Deus, e ninguém pode parar o que Deus começou. E se isso for de Deus, vocês não podem com ele. Mas se não for, vai acabar e vocês não vão cometer crime algum. E eles disseram: boa essa palavra, mas vamos dar um conselho para eles bem chegadinho. Vamos dar uma pisa neles, bater com bastante força, deixar os bichinhos marcadinhos de uma sova boa. E aí vamos anunciar para eles não fazerem, porque podemos fazer coisa pior. E pegaram os apóstolos e deram uma boa pisa. Pensa. Chacoalharam o lombo deles nas varas, de modo que, marcados, eu olho para o texto e fico observando, e tem um escritor
chamado John Fox, que ele narra o mesmo fato que acontece aqui das churras que eles levaram, e diz que quando eles estavam apanhando, eles riam e davam glória a Deus. Como é que pode, enquanto que as varas estão batendo? Até parece quando a gente era pequeno, criança pequena, quando a minha avó dava uma surra na gente, era tão gostoso apanhar dela, porque você não sentia nada, então você sorria, era gostoso. Ela batia assim e tal, ela batia devagarzinho, por cima da roupa. Mas quando a minha mãe decidia pegar só o sangue de Jesus, a primeira coisa que ela fazia era tirar a roupa. Era coisa terrível, irmão. Então eu imagino aquela cena, aqueles caras apanhando e ao mesmo tempo glorificando a Deus. Isso deixou eles mais furiosos ainda. Mas eles não podiam fazer coisa nenhuma senão açoitá-los. E a Bíblia diz que eles saíram dali, foram para os lugares, e quando chegaram nos lugares onde eles estavam, decidiu reunir o povo. Reuniu o povo e foi orar. E a Bíblia diz que o povo em todos os lugares de Jerusalém orando, veio o Espírito Santo em cada lugar que estava e moveu os lugares onde eles estavam reunidos, como se chacoalhasse as casas, e todos foram cheios do Espírito Santo e saíram pelas ruas outra vez, pregando a mesma palavra que eles disseram para não pregar. Antes era só 12 pregando, agora tem mais uma multidão de 3 a 4 mil pregando pelas ruas. Então começaram a prender as pessoas e a bater nelas. Levaram outra vez Pedro e João e o prenderam. Colocaram eles na prisão, os apóstolos, e disseram: já é tarde da noite, amanhã nós vamos julgá-los, vamos dar um jeito de mostrar para esses caras quem manda aqui no pedaço. E a Bíblia diz que foram os sacerdotes e os guardas para suas casas, deixaram a prisão bem armada, bem guardada. Mas veio um anjo dentro da prisão e disse: Pedro e João, e vocês demais apóstolos, saiam daí, venham comigo. E a Bíblia diz que o anjo os tirou da prisão e os levou lá no templo. E lá no templo está eles pregando, justamente no lugar público, diante de milhares de pessoas. E os sacerdotes levantam de manhã cedo e vão para os seus lugares de ofício. E quando chegam no sinédrio, dizem aos guardas: vão lá na prisão e busquem aqueles caras, porque nós vamos julgá-los agora. E os caras vão lá na prisão, e quando chegam lá, os guardas estão fixos na porta, esperando o momento de abrir a cela. E alguém diz: está tudo bem, está tudo bem, está tudo tranquilo. Vem alguém tentar resgatá-lo? Não, não vem ninguém, está tudo tranquilo. Mas quando abrem a cela, eles percebem que não tem ninguém lá dentro. E voltam assustados ao palácio e dizem: não tem ninguém lá dentro, os guardas não viram nada, deixamos tudo igual, ninguém mexeu, a porta não foi aberta, mas o povo sumiu. E vem alguém fatigante correndo e dizendo: olha, os mesmos caras que vocês prenderam ontem, as 7 chaves, estão lá no templo pregando às vistas de todo mundo. E alguém diz: como é que eles saíram de lá? Então pegaram o povo todo e bateram. E quando terminaram de bater, o povo foi para as casas orar de novo. E foram orar e glorificar a Deus, dizendo: glória a Deus, fomos achados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Oh, que bom é apanhar pelo nome de Jesus. Eu não entendo essa fé. Como é que pode isso? Que amor é esse? De modo que o evangelho se tornou pujante, crescente. O capítulo 6, ele é tão evidente, é tão maravilhoso, que a igreja se torna tão real, e ela passa a receber dentro de seus ambientes pessoas que são pobres, carentes, como órfãos e viúvas, inclusive gente de outras etnias. Só que não dá tempo dos apóstolos atenderem todos. Então eles têm a ideia de instituir o primeiro movimento diaconal, onde passam os diáconos a atender exatamente as razões sociais da igreja. E cuidavam de tudo isso, enquanto que os apóstolos e os demais se preocupavam em orar e pegar a palavra. A vida deles era orar e a palavra. Eles disseram: nós vamos nos concentrar na oração e na palavra, entendendo eles que sem oração não havia como manter a mesma unção, o mesmo poder, a mesma graça. Então continuam nessa mesma efusão. Um dos diáconos que é escolhido é um piá chamado Estevão, um cara bom, um cara cheio de Deus, cheio de sabedoria, cheio de Espírito Santo. Esse menino é tão cheio de Deus que ele anda pelas ruas como se estivesse andando numa atmosfera do ar. Ele consegue estar em um nível tão superior que as pessoas veem o rosto dele, imaginam anjos, na verdade viam resplandecentes como anjos. Que coisa tremenda era o nível de comunhão desses caras. E por conta dessa forma de Estevão ser, alguém o levou para o sinédrio para ser interrogado. E chegando lá, deram a ele a palavra para que ele pudesse explicar a razão de sua fé. E diga-se de passagem que Estevão pregou, senão só perdeu para Paulo em extensão, pregou um grande, maravilhoso, gigantesco sermão que você encontra no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. E o sermão era tão poderoso que as pessoas começaram a ouvir
E à medida que elas ouviam, começavam a declarar ato de blasfêmia, pois tampavam seus ouvidos, como quem está dizendo: não vamos deixar com que essa palavra entre na nossa mente, pois consideramos isso ser uma blasfêmia. E ele anunciava o evangelho, e a Bíblia diz que eles rangiam os dentes, enraivecidos, de tal maneira que quando Estevão estava terminando o seu sermão, a Bíblia diz que o seu corpo, o seu rosto começou a irradiar, isto é, brilhar. E ele levantou os olhos aos céus e viu os céus abertos e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus em pé à direita do Pai. Uau! E à medida que os caras ouviram isso, ficaram mais enfurecidos ainda, e começaram a tomar pedras ao chão e atirar sobre Estevão para o matar apedrejado. E ele literalmente sucumbiu à morte por conta do apedrejamento. Mas à medida que as pedras batiam em sua mente, a Bíblia diz, e que da sua boca saía fluidos de oração, dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. E alguém diz: ele está orando por vocês e vocês o estão apedrejando. De modo que Estevão morre ali apedrejado, e sacam-lhe as suas roupas e depositam aos pés de um certo jovem chamado Saulo, um garoto novo, que já tinha uma grande influência dentro do contexto judaico, e principalmente dentro do sinédrio do corpo sacerdotal. Era um piá que cresceu dentro de Jerusalém, afinal, sua família, originária de Tarso, da Cilícia, parte da Síria, era judeu de origem. Entretanto, seus pais tinham um pouco de cabedal financeiro, então levaram esse menino com 6 anos de idade para Jerusalém para estudar aos pés dos sábios na escola de Hilel. E durante cerca de 20 anos ele estudou lá, se preparou ao máximo para se tornar líder de uma sinagoga, chefe de sinagoga, defensor da cultura e da lei judaica. Se tornou mestre em direito, mestre nas leis, se tornou um grande pregador das sinagogas e certamente seria futuramente um chefe da sinagoga de Tarso ou mesmo de Jerusalém. Gente importante. E esse homem, quando sai do colégio, ele sai envolvido com um zelo enorme. Afinal de contas, ele era fariseu. E como fariseu, tudo que ele queria era proteger aquilo que ele cria. Se sentia no direito, na razão de defender a sua fé. Qualquer pessoa tinha o direito de defender a sua fé. Porém, aquilo que ele argumentava era extremamente contra aquilo que se crê. Afinal de contas, ele começou a entender que para defender a sua fé precisava se opor a tudo aquilo que se chama Cristo, que tem qualquer ideia de ligação com a pregação do Cristo crucificado. Então todos deveriam ser mortos uma vez que seguiam a Jesus. E eles vêm e colocam as roupas aos pés de Saulo, como quem confirmando a direção que ele havia dado, até porque a Bíblia diz que as pessoas que se levantavam contra Estevão eram da Cilícia, justamente o lugar onde Saulo havia nascido. Portanto, tudo no mesmo contexto. E esse cara ganha uma grande projeção dentro da perseguição. A partir de Estevão, a perseguição se levantou justamente dentro dos aspectos judaicos, primeiramente. Posteriormente, Roma, para aplacar aquela ira toda, invadiu e passou a perturbar e capturar os crentes, justamente pela pressão judaica que era feita sobre Tibério César. Entenda, esse ano é aproximadamente entre 34 a 35 depois de Cristo. Fazia 3 ou 4 anos, quando Saulo emerge em uma perseguição contundente que Cristo havia partido. Entenda, portanto, que agora, a partir de Estevão, eles entendem que devem e podem matar todos os cristãos, que até então não havia tido nenhum martírio. Ninguém havia sido morto ainda por causa do evangelho. Haviam apanhado, mas não haviam sido mortos. E tudo que se entende pela igreja é que ela seria pujantemente vitoriosa. Entretanto, ela estava disposta a sofrer pelo evangelho, entendendo que o evangelho possui algumas coisas a ensinar. E é justamente nesse ponto do sofrer da igreja que esta noite o Espírito Santo me levou a pensar convosco sobre esses textos, mas como que se a gente pudesse tirar um tema daqui, e esse tema seria os benefícios da dor, os benefícios do sofrimento. Diga para quem está ao seu lado: há benefícios no sofrimento, há benefícios na dor.
Eu não sei se isso parece uma utopia, mas o que eu vou te levar é na utopia que o Espírito Santo me trouxe a dirigir, de que há fato e verdade, benefícios, quando o sofrimento vem atrás sobre as nossas vidas. E a gente vai tentar entender isso essa noite. Perceba que a partir de Estevão, martirizado, tudo agora começa a mudar, porque as pessoas que o mataram se proliferam e cria força, e Saulo cria popularidade, retém sobre si mais autoridade para perseguir, prender, matar, e ele passa a ser um figurão admirado, não questionado, mas sugestionado por muitos como que alguém que deveria ser possuído de tal autoridade, até para outros lugares. É por isso que ele inicia uma pujante perseguição em toda a Judéia, a Galileia e tudo por ali afora. De Jerusalém, em sua volta, o nome Saulo de Tarso começou a ser citado nas casas, nos lugares de oração, e começou a causar terror nas pessoas. Todos que ouviam Saulo de Tarso sentiam medo, afinal de contas, ele aspirava e inspirava medo sobre as pessoas. Sua crueldade, sua forma de instigar, de votar a morte, de prender, de hostilizar, de torturar. Ele mesmo diz lá na frente quanto mal ele era. Se você vier comigo no livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver a própria fala de Paulo, quando ele cita o poder que ele tinha em mãos e o quão ele era mau. Veja no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, por exemplo, lá no versículo 9, ele diz assim: eu também estava convencido de que contra o nome de Jesus de Nazaré devia fazer todo o possível. E foi por isso o que fiz em Jerusalém, tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes. Fechei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, torturando-os, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas. Obriguei-os a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Tal era a violência de Saulo. Em Atos do capítulo 8 e o verso 1, a Bíblia diz que Saulo consentia na morte deles, e a perseguição sucedeu-se após Estevão, guiada, liderada por esse jovem Saulo de Tarso, violentíssimo, cruel, sanguinário. Outros escritos históricos acerca desse tempo diz que Saulo era um homem extremamente arrogante, bruto, cruel, sem misericórdia. Diz que ele tinha o prazer de açoitar as pessoas em vias públicas para ostentar a autoridade e para fazer com que as pessoas tivessem temor. Há contos de que Paulo e o seu grupo decapitava as pessoas, os crentes, diante de outros crentes, de meninos e meninas, para que crianças pudessem temer e rejeitar a fé de seus pais. Tal era a crueldade de Saulo. Sim, ele mesmo denuncia isso. E a Bíblia diz que a sua ascendência enquanto que perseguidor foi notória. 3 a 4 anos seguintes, o mundo passou a ser sacudido pela perseguição que Paulo se levantou contra a igreja. E o Espírito Santo usa isso nessa segunda fase, porque a perseguição, de certa forma, ruim para aqueles que sofriam, mas boa para o Evangelho, uma vez que a igreja se espalhou, e se espalhando convicta, não deixou de anunciar aquilo que havia visto e ouvido, de modo que o Evangelho se espalhou pela África, pela Ásia e pelos lugares mais distantes. Perceba que Atos no capítulo 9, onde narra a ideia desse homem, movido de ódio, a Bíblia diz no versículo 1, Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Perceba que não basta agora ele ir e destruir tudo em Jerusalém ou dentro de Israel,
Mas agora ele também quer autoridade para ir nos países vizinhos, nos lugares vizinhos, nas províncias vizinhas. E ele retém essa autoridade, porque lhe dão cartas, lhe dão domínio. E porque Roma permite isso até então? Justamente imaginava Tibério César que, fazendo a vontade do povo, iria, portanto, eliminar uma revolta popular. Só que isso não aconteceu. Se tornou agravantes, a ponto de Roma passar a perseguir tal pessoa e tais pessoas, até chegar no ano de 64, quando Nero toma com tal violência o poder e decide, portanto, acabar, destruir, eliminar a igreja de então. No ano 62 ele mata a própria mãe, e assim começa o declínio e a mortandade que Nero protagonizou em toda Roma e em todo onde havia cristianismo. Perceba que partiu dele a ideia de tocar a sua lira, mas de mandar atear fogo em 14 bairros de Roma, de modo que ele pudesse culpar os cristãos. E onde os cristãos moravam, não houve fogo. 6 bairros foram preservados. Então ele se vestiu de ator, com um grande cabelo comprido, em uma torre, tocava sua lira, enquanto Roma caía pelas chamas. E quando aquilo tudo queimou e matou milhares de pessoas, inclusive milhares de romanos, ele disse: foram os cristãos. E por causa disso, em um só dia, 60 mil cristãos foram pendurados em estacas e queimados vivos nas ruas de Jerusalém, para iluminar a cidade à noite. Crueldade essa, oriunda dos dias de Saulo. Perceba, portanto, que a igreja estava se avolumando de marcas, a cada dia mais sofrida, a cada dia mais perseguida, e à medida que se espalhava, era à medida que pregava. É notório essa paixão. O que levava a igreja a pregar é o seu amor a Cristo. Só que agora, 3 a 4 anos depois que Cristo sobe aos céus, está Saulo movido de ódio, movido de um desejo constante de sangue. Tem cartas em seus bolsos, dando-lhe autoridade para prender, arrastar e matar os cristãos que encontrarem em Damasco. E ele parte com a sua equipe, com os seus assassinos. Mas no caminho de Damasco, não sabe-se até hoje o que aconteceu com as cartas. O certo é que elas nunca chegaram ao endereço. As cartas de ameaças queriam perseguir os cristãos em Damasco, ficaram em algum lugar da estrada, porque Saulo não pôde as executá-la. E quando está a caminhar ou a galopar em seus cavalos, creio eu que assim o estavam, de repente veio do céu um clarão, mais forte do que o sol, segundo ele, no fulgor de sua força. E o clarão derrubou todos ao chão, e todos caíram ao chão. E do meio da luz brilhante, uma voz forte e altissonante falou em hebraico aos ouvidos de Saulo e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os meus aguilhões. Quando ele escuta essa voz, ele grita de imediato: quem és, Senhor? E ele disse: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Oh, aleluia. Ele ficou cego. O clarão o colocou ao chão. Os seus soldados não ouviram a voz, mas viram a luz. Eles não ficaram cegos, mas Saulo ficou. Então o levaram até Damasco. E chegando na cidade, ele se apoitou em algum lugar e lá esteve a orar, porque agora aquela voz foi tão convincente. Perceba que ninguém pregou o evangelho para Saulo, ninguém chegou a ele e disse: você precisa se converter. Mas Jesus disse: dura coisa é você teimar comigo, dura coisa é recalcitar comigo. O que Jesus estava dizendo? Você está se debatendo para lá e para cá,
Você está me resistindo, você está tentando fugir de mim. Era como se Jesus tivesse dito: eu coloquei um anzol em suas narinas, e você vai para um lado, para o outro, mas eu vou puxar a linha, e eu estou puxando a linha agora, e não tem para onde você correr. E eu deixo um aviso para qualquer um de nós aqui esta noite: não adianta você correr de Jesus, mais cedo ou mais tarde Ele vai te achar, mais cedo ou mais tarde Ele vai fisgar você. Tem uma igreja orando, tem uma igreja clamando, tem pai e mãe orando, pai e mãe clamando, e uma hora os céus vai ouvir essa voz, e vai suscitar a salvação a filhos perdidos, a filhas abandonadas, a maridos absortos. Vai, diga para quem está ao seu lado: o Pai está vendo tudo, está olhando tudo, eu não vejo a hora dele fisgar. Oh, pobre Saulo, porque era um homem forte, violento, cruel, agora ao chão, necessitado de ajuda para levantar, inclusive para ir para casa. Cadê o homem zarrão violento? Homem zarrão não, pequeno, mas a volúpia dele, a raiva dele o tornava gigante. Onde está a raiva agora? Onde está o poder agora? Onde está a violência agora? Onde está a truculência agora? Nada pode fazer. Então, amotinado em uma casa, e tudo que ele pode agora é orar ao Deus de que ele só ouviu falar aqueles nos quais ele torturava. Jesus disse que ele estava se debatendo, recalcitrando, justamente porque Paulo havia ouvido de inúmeras pessoas. Imagina o dia em que Estevão pregava o Evangelho e anunciava a sua grande mensagem no capítulo 7, e todos rangiam seus dentes de raiva. Imagine Saulo ouvindo aquela pregação. Estevão é morto, mas a pregação fica falando na sua cabeça. Cada pessoa que ele tortura, as pessoas são mortas, mas o Evangelho continua falando em sua cabeça. Você não tem ideia do poder dessa palavra, irmão. É por isso que o meu ministério, a minha vontade, o meu desejo é pregar. Não importa onde o Evangelho chega, essa palavra continua batendo, trabalhando. E uma hora ela acha um coração na qual se agarra, e ela suscita uma salvação. Você não sabe o poder dessa palavra. Agarrou Paulo quando não tinha nenhum pregador lá. Agarrou Paulo quando não tinha nenhum culto acontecendo. Quantas pessoas que foram agarrados pelo Evangelho longe de uma plataforma de culto. Quantos que foram encontrados por Jesus nas ruas, nas esquinas da vida, nos buracos da vida, nas encruzilhadas da vida. Se eu fosse você, eu chacoalhava o ombro de quem está ao seu lado e diga para essa pessoa: a palavra do Senhor é como um anzol poderoso, vai longe, mas depois ele traz para perto, bem pertinho dele. Aleluia. É por isso que eu tenho descansado em Deus quanto a algumas pessoas que amo e que não querem Jesus de todo jeito, porque sei daquilo que está semeado dentro deles, e uma hora aquilo vai frutificar. Vai. Esse homem agora, sem ver, em uma casa, perdendo, portanto, tudo aquilo que ele construiu, que ele imaginou que poderia ser. O que fazer agora? Então o Espírito Santo vem a um homem, Ananias, e diz: Ananias, eu tenho uma missão para você. Na rua chamada direita, tem alguém lá. Esse cara está cego. Esse cara precisa de você. Ele teve uma visão, e eu mostrei você entrando pela casa. Ele está cego, mas ele te viu. É lindo, não é? Ele está cego, mas ele viu você entrando pela casa. E ele vai saber que é você. E você vai orar por ele. E ele vai recuperar a vista. Então Ananias disse: manda outro, Senhor. Estou fora dessa parada aí. Por que, Ananias?
Senhor, tudo quanto é Facebook da vida, tudo quanto é imagem que se tem de outdoor, tem a cara de Saulo. Ele é perseguidor. O que a gente tem ouvido é que ele mata sem piedade. Olha o que ele fez em Jerusalém. E quer saber, Senhor? Ele só está aqui para achar Ananias como eu. Só está aqui com autoridade para pegar gente como eu. Vou não. Desculpa aí. Deus disse, eu sei de tudo isso. Mas você vai. Sabe, queridos, eu percebo que o Espírito Santo tem mais trabalho para convencer os crentes a fazer a vontade dele do que convencer os ímpios a aceitar Jesus. Ele tem mais trabalho para mover a igreja a fazer a vontade dele do que convencer um pecador de suas misérias. Você acredita que o Ananias teve essa petulância de argumentar com Deus? Exatamente como nós, não é? Quantas desculpas damos ao Senhor? Quantas vezes o Senhor quer salvar alguém ao lado de nossas casas e ouvimos uma voz lá no fundo do nosso coração ou nosso ouvido bem de leve, e essa voz nos diz, deixa tudo e vai na casa de fulano, ora por alguém. Aí você diz, não, essa voz é eu. Deve ser um zumbido, algum mosquito. Não pode ser Deus. E se for, eu também estou ocupado demais agora. Tem mais o que fazer. Somos exatamente como Ananias. Entretanto, o convencimento do Espírito Santo levou a ir a esta casa. E chegando lá, ele foi movido por essa fala de Deus. E é isso que o Espírito Santo me fez observar. Deus disse a Ananias, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Vai, porque ele é para mim alguém que eu preparei. E o que vai acontecer, Senhor? Ele vai levar o meu nome entre reis, entre gentios e entre os israelitas. E tem mais, eu vou mostrar a ele o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Que coisa. Agora olha para quem está pertinho de você, imagina isso. A mensagem de boas-vindas. Diga. Imagina a mensagem de boas-vindas. A Igreja Batista Boas Novas. Bem-vindo ao lugar que Deus vai te mostrar o quanto você vai sofrer por amor ao Evangelho. Vira para outra pessoa e diga, bem-vindo ao sofrimento. Se a gente colocar um grande banner aí na frente, anunciando, venha para Cristo, e Ele vai te mostrar o quanto você deve sofrer por amor ao Evangelho. Quantas pessoas nós teríamos no culto? Vamos fazer uma cruzada. E o Anderson vai fazer uma vinheta. E a carreta vai ser montada. E o anúncio é, venha. Jesus vai te mostrar o quanto você vai sofrer por amor a Ele. Cruzada da dor. Grande cruzada do sofrimento, venha. Uau, você viria? É estranho. É muito estranho. Quando foram indagar Jesus do evangelho que deveria ser pregado, ele disse, o evangelho que vocês vão pregar é o evangelho da dor. É o evangelho que vai separar pai e mãe. É o evangelho que vai colocar filho contra pai. É o evangelho que vão mentir contra vocês. É o evangelho que vão perseguir vocês. É o evangelho que vão açoitar vocês. Vão levá-lo diante dos tribunais, diante dos grandes homens, e eles vão matar vocês, vão perseguir vocês, vão mentir contra vocês, vão torturar vocês. No mundo tereis aflições. Esse é o outdoor de Jesus. Pergunte para quem está ao seu lado, por que você está esperando o outro? Ele nunca prometeu outro.
Ele nunca prometeu outro, querido. É por isso que nós temos uma quantidade enorme de crentes frouxos e mornos, que não aprenderam a conviver com a verdade do Evangelho, mas aprenderam a conviver com o Evangelho mamão com açúcar. Vem que tudo muda, dá tudo que tem e recebe 100 vezes mais. Só esqueceram de dizer que no meio do pacote todo tem o sofrimento, tem a dor. Ela não te mata, irmão. Te arrebenta, mas não te mata. Fica todo quebrado, mas não te mata. E se te matar, vai para o céu, é melhor ainda. A proposta de Paulo não é nada boa. O que Jesus propõe para ele, meu irmão, é incrível. E não é diferente de nós. Melhora a sua comunicação com quem está em cima e aqui embaixo. E diga para essa pessoa, querida, o Senhor nunca prometeu ao contrário. Nunca. Por que a gente espera sempre ao contrário? Isso quer dizer que deve ter uma razão pela qual ele não prometeu ao contrário. Se ele disse que o viver nessa terra seria um labor contínuo, deve ter uma razão. Deve ter uma causa de o porquê do Evangelho ser tão conflitante. Eu não sei se vocês notaram, mas desde que o mundo é mundo, desde que Cristo subiu aos céus, até o dia de hoje, nenhuma outra religião no mundo, ou fé no mundo, é perseguida, senão o cristianismo. É ou não é verdade? Vocês notaram isso? Em qualquer lugar do mundo, ser crente é problema. Não é à toa que a gente tem um monte de EP2 que não se identifica. A gente vive debaixo de uma constância de dificuldades. E o que foi dito que Saulo viveria é em essência. Então deve ter uma razão pela qual o Evangelho não disfarça. E deixe-me te dar uma boa notícia. Não é que as pessoas vêm para o Evangelho e passam a sofrer. Quando elas vêm para o Evangelho, o sofrimento existe, mas nada se compara ao que antes sofria. Nada se compara. As pessoas vivem uma vida de cão no mundo. Vivem oprimidas, vivem assoberbadas, vivem sucumbidas. E o Evangelho traz consigo um conforto extraordinário. Por quê? Porque o homem, e eu gostaria que você dissesse para alguém, diga, o ser humano não consegue melhorar o jeito de ser, se não for através do professor sofrimento. O ser humano não consegue mudar se não for por meio da dor. Conselhos para nós não adianta. Orientações para o ser humano não adianta. Deus tentou. Ele tentou o tempo todo. O homem nunca ouve conselhos. O ser humano nunca para aprender. Ele aprende na dor. A maioria de nós estamos calejados por saber disso. Só aprendemos na dor. Quantos de nós, quando estamos sofrendo, a gente diz, puxa vida, bem que tentaram me avisar. É ou não é verdade? Mas a gente só consegue reconhecer na dor. Não somos ávidos ao aprendizado de um outro professor. Nós não conseguimos compreender uma outra linguagem. Então a dor é um instrumento usado por Deus para afinar a nossa maneira de ser.
E Paulo me ensina isso, de que há benefício na dor. E esses benefícios precisam ser observados por nós. Você olha um cara como esse, extremamente truculento, extremamente cruel, violento, mau, capaz de promover a discórdia, a morte, a perseguição sem fim, capaz de deixar as pessoas sem nenhuma perspectiva de vida. Se você convivesse com Saulo, você iria conhecer um cara amargo, cruel, violento. Em algum momento nos evangelhos você ainda percebe algum tracinho desse negócio no Paulo, não é? Principalmente quando Paulo vai tratar acerca das coisas de mulheres. Você percebe um certo machismo, uma certa rispidez. Cara, tão difícil que no começo de sua fé era insuportável. Mesmo depois de 17 a 18 anos caminhando no Evangelho. Quase 20, por assim dizer. Ele não consegue ter um diálogo tal com Barnabé a ponto de discutirem com o melhor amigo acerca de um garoto chamado Marcos. Tal era o temperamento de Paulo. Era um cara difícil de andar. Pensa num cara intragável. Era Saulo. Intragável. Então como se muda um cara assim? Pergunte para quem está ao seu lado. Como se transforma um cara intragável? Meu irmão, pensa num cara chato. Pensa num cara xarope. Pensa num cara brigão. Pensa num cara que só ele tem razão. Pensa num cara que não tem argumento com ele. Pensa num cara que sobe na mesa. Pensou? Saulo. Conhece alguém assim? Pergunta para o outro lado aí, tem alguém na tua família assim? Mexeu na ferida. Saulo. Como que um homem desse tem tal capacidade de dizer isso aqui? Vem comigo, por favor. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Ele diz isso: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas espera aí, como ele pode dizer isso sendo quem ele é? Pergunte para quem está ao seu lado: como é que tu vai imitar um cara desse jeito? Um cara violento, brigão, que não te dá bom dia, que nunca dá uma segunda chance, que não tem conversa, que não tem diálogo, que sempre tem razão, que já matou muita gente, que já prendeu muita gente, o histórico persegue. Imagine. E pior, um cara que conseguia convencer imperador. Calcule. E ele diz: sede, pois, meus imitadores. Mas para chegar nesse ponto aqui, permita tentar te mostrar os benefícios da dor. O que Paulo nos ensina. Se você quiser me acompanhar na sua Bíblia, por favor, venha comigo. 1 Coríntios capítulo 4. Jesus disse a Paulo: eu vou lhe mostrar o quanto você vai sofrer por amor ao Evangelho. Enquanto você localiza o capítulo 4 e o versículo 9, entenda que Saulo, logo quando ele se converte, está aqui, Ananias faz essa oração por ele, cai as escamas, ele é cheio do Espírito Santo. Diz a Bíblia que no outro dia ele já foi para a rua, irmão. Já foi para a rua pregar o Evangelho. Agora você imagina comigo
O cara que ontem estava prendendo os crentes, no dia seguinte estava pregando o evangelho. Você acha que vai ter alguém para ouvir? Fala a verdade. Ontem ele estava nas ruas tentando achar crentes, e todo mundo sabia que ele veio para perseguir. Agora hoje ele está pregando. Não tem um que fica perto, irmão. Não é bobo. O Ananias não era bobo nem nada, ele argumentou com Deus. Mas ele começou a pregar. E ele, a Bíblia diz, logo no Atos 9, que ele causou a maior confusão lá em Jerusalém. Porque ele pregava com insistência e confundiu os sacerdotes e os próprios apóstolos. A ponto dele teimar com o Espírito Santo, que aquele momento era o momento dele pregar. E o Espírito Santo disse: não, Senhor, você não vai pregar aí agora, eu vou ter que tirar você aí, nem que seja força. E tirou ele dentro de um cesto, por uma janela. Porque ele queria argumentar com o Espírito Santo que ele devia ficar ali para pregar. E o Espírito Santo disse: não, cara, agora não é hora, você tem que aprender primeiro. E ele disse: não, mas eu tenho que pregar, é para aproveitar a oportunidade. E o Espírito Santo moveu uma perseguição para tirá-lo dali. Ele mesmo admite isso depois. Tal era a capacidade de Saulo. E o Senhor disse: eu vou ter que mudar você. Mas não tem outro jeito para mudar você, senão através do sofrimento. Não tem outro jeito para mim trabalhar você, senão através da dor. Diz assim no versículo 9, nas palavras dele: pois tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte. Somos feitos de espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós, fracos, mas vós sois fortes. Vós sois ilustres, nós desprezíveis. Até esta presente hora, sofremos fome, sede e nudez. Recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Afadigamo-nos, trabalhando com nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, sofremos. Quando somos difamados, consolamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo desse mundo e como a escória de todos. Até um tempo atrás, ele era o grande Saulo, o perseguidor dos cristãos. Mas depois de tanta perseguição, de tanto sofrimento, de tanto apontamento, de tanta dor, diga para quem está ao seu lado: Paulo ensina que o sofrimento nos torna humildes. Não tem ferramenta mais poderosa de Deus para nos colocar no lugar. Ele mesmo disse: somos sofredores. O mundo nos tem por lixo, por escória. Mas ele não se sente mal. Quem antes sobrepujava, quem antes olhava sobre as pessoas, mas agora olha por baixo, se coloca embaixo. Não poucas vezes Deus usa o sofrimento para nos colocar no lugar em que nosso espírito deveria estar. Às vezes somos altivos, às vezes somos soberbos, às vezes somos prepotentes. Achamos que aquilo que somos e o que temos pode nos fazer sobre as pessoas, nos dá direitos sobre as coisas. Então o Senhor usa o sofrimento para nos tirar essas marcas, nos arrancar essas dores. E não raras vezes o sofrimento vem justamente através das pessoas que amamos. Diga para quem está ao seu lado: sempre a maior e melhor ferramenta de Deus para trabalhar o nosso ego são as pessoas que amamos. É as pessoas que nos amam que nos ofendem.
que nos cutucam, que nos ferroam. E é melhor sermos talhados por elas do que sermos talhados por quem nos odeia. E se não tivermos a habilidade de entender que Deus está usando quem nos ama para nos polir, então Ele vai ter que usar o sofrimento através de pessoas que não nos amam. Então o sofrimento é maior. É por isso que tem pessoas que nunca param de sofrer. Perceba que Jesus poderia ter nascido de qualquer outra profissão, não é verdade? Poderia ter nascido professor. Seu pai poderia ter sido um capitão, poderia ter sido um enfermeiro, poderia ser um bombeiro, poderia ter sido um desenhista, poderia ter sido um médico, mas foi justamente um carpinteiro. E carpinteiro aprendeu a trabalhar só com madeira bruta, cheia de nós, cheia de pontas, para nos ensinar que todo pau torto na mão de Jesus, toda madeira ruim nas mãos desse carpinteiro, fica polida. Às vezes ele usa ferramentas que nos machucam. Às vezes ele usa aquele plana que arranca pedaços. Às vezes ele usa umas lixas grossas. Você já trombou com algumas lixas grossas por aí afora, que teve que lixar as nossas imperfeições para nos deixar liso, retinhos. E as lixas doem. As ferramentas nos machucam, mas elas só tiram a imperfeição. E Paulo entendeu que isso seria a seu favor. Eu desconheço qualquer outro apóstolo que tenha sofrido mais do que Paulo, desde os primeiros dias de sua fé até o momento em que sua cabeça rolou em Roma. Vida de sofrimento. É interessante. Olha comigo, no mesmo livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 16. Contudo, vos anuncio o Evangelho. Não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Se o faço de boa vontade, terei recompensa. Mas se de má vontade, apenas desempenho um cargo que me foi confiado. Logo, que recompensa tenho? E que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não usar do direito que ele me confere. O que Paulo está dizendo é que o sofrimento o ajudou a ter uma consciência plena no sofrimento alheio, para que através dessa consciência o sofrimento lhe ensinasse compaixão. Diga para quem está ao seu lado, massageie o ombro de quem está ao seu lado, se possível for, e diga para essa pessoa querida: o sofrimento é a melhor ferramenta para nos ensinar a sentir a dor dos outros. Quantos que doentes sentiram vontade de receber uma visita? Quantos que na dor se lembrou de que um amigo sentiu dores e ele não se importou? A dor, a doença, o sofrimento nos ensina compaixão. Pode observar que as pessoas que mais sofreram na vida, chega um dado momento, ou ela se torna super amarga, ou ela se torna extremamente compassiva. Isso é um fato. É interessante, porque esse cara aqui, ele consegue extrair da dor ferramentas que podem transformar o seu ser por dentro, a ponto dele dizer: me imitem. Se não percebam, vem comigo na sua segunda carta, 2 Coríntios, no capítulo 1. Olha o que Paulo vai dizendo no verso 3. Eu olho para esse capítulo e eu vejo que não parece o Paulo. Não parece o Paulo do capítulo 8 de Atos. Olha o verso 3, que diz assim:
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Diga para quem está ao seu lado, Paulo está dizendo que o sofrimento o tornou amável. Parece o mesmo Saulo? Truculento, violento, cruel, que gostava de ver as pessoas sofrerem. Agora ele está dizendo: eu sofro por causa de vocês. Conquanto que vocês sejam consolados, eu sofro. Estou disposto a padecer desde que vocês estejam sendo abençoados. Não é o mesmo Saulo? Como ele chegou nesse ponto? Como que alguém pode ter esse nível? Não há outro professor senão a dor. Você não vai encontrar outra. Perceba que o mesmo Saulo, no capítulo 2 do mesmo 2 Coríntios, ele diz assim no verso 4, olha que lindo: pois em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tem. Meu Deus, que homem é esse agora? Longe de ser aquele truculento, alguém que chora pelas pessoas, mesmo estando distante delas, demonstra o quanto as ama. Isso me leva a entender que o sofrimento o tornou quebrantado. Então diga para quem está pertinho de você: se quebrante, antes que o sofrimento te ensine a quebrantar. Às vezes a nossa dureza de ser exige de Deus uma ferramenta mais grossa para nos quebrantar. É interessante isso. Se você olhar o que o escritor aos Hebreus escreveu, vamos ver no capítulo 2, verso 17. Ele diz assim: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, a fim de fazer a propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que estão sendo tentados. Sabe, Paulo diz aqui, nos ensina, através do seu sofrimento, e o escritor aos Hebreus corrobora com isso, que quando aprendemos o quebrantamento através da dor, nosso coração se abre para a misericórdia. É o que Jesus viveu, e segundo o escritor aos Hebreus diz, que ele teve que sofrer, e sofreu, e sofreu, mas aprendeu misericórdia, para que estando nos céus pudesse ter misericórdia de nós, pois sofreu exatamente como nós sofremos. Às vezes somos levados a passar por uma moinha para que possamos compreender a dor de nosso próximo. De tão duro que somos, nos tornamos insensíveis a ponto de fecharmos os olhos às necessidades alheias. Perceba, eu gosto de olhar o Evangelho e
se lembrar de experiências de alguns homens. Eu tive um pastor, um grande homem de Deus, pastor João Rocha, pastoreia Paranavaí hoje. E a Bíblia nos ensina que devemos aprender uns com os outros, e isso é sabedoria. Pastor João Rocha era um homem duro, ele mesmo afirma isso, sisudo. Foi ele quem ensinou-me que o obreiro não pode sorrir, não pode mostrar os dentes. Mas certo dia o Senhor pegou ele. Ele deu um câncer no intestino. E ele definhou em um hospital. E todos nós orávamos, e toda a família orava, e toda a igreja orava, e todo o povo orava. Na época, ele morava em Mauá da Serra. E nós estávamos iniciando a fé no Evangelho, em missões. Eu e minha família. E o estado inteiro orava por ele. E Deus disse que a doença dele não era para a morte, que ele ia sofrer até o último nível, mas que não ia morrer, para ele aprender a se colocar no lugar de quem sofre e orar com compaixão por aqueles que enfermos estavam. E Deus o curou depois que ele aprendeu isso. E todas as vezes que ele vai orar por alguém, ele sente e chora com a pessoa, sentindo a dor das pessoas. Não poucas vezes o Senhor vai ter que usar de mecanismos que você e eu não queira, em momento algum. Mas a dureza do nosso coração o obriga a colocar nós em fornalhas que nós não desejamos estar nunca. Então, fala bem baixinho para quem está ao seu lado: se amoleça diante do oleiro, porque do contrário, ele quebra o vaso para fazer de novo. Olha o que Paulo escreve, deixa eu terminar. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 7, ele ensina ao que ele mesmo viveu. E diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em vossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ele está dizendo que o seu sofrimento lhe ensinou obediência. E o que ele faz agora? Ele faz por amor a Cristo e amor àqueles que ele serve. É interessante que o mesmo aconteceu com Jesus. O escritor aos Hebreus, quando fala sobre isso, lá no capítulo 5, vem comigo para você ver, rapidamente. Aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 8. Aliás, do versículo 7, diz: o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, ele está falando de Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Uau! Como pode Jesus, sendo perfeito e santo, precisou sofrer para no corpo aprender a obediência, para que por meio dela pudesse nos ensinar que o sofrimento nos coloca no lugar que devemos estar? Sabe, na mesma sorte, o Paulo diz que porque ele aprendeu a obedecer, então ele se colocou à disposição de toda e qualquer dor, desde que essa promovesse vida em alguém.
É por isso que no mesmo capítulo 4, se a gente continuasse no verso 16, dá a impressão que 1 e 2 Coríntios são cartas de dores. E ele diz no verso 16: por isso não desfalecemos, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Ele diz agora, nessa sexta lição, que o sofrimento até aqui o ensinou a ter esperança. Então diga para quem está ao seu lado: esse professor, através da dor, vai fazer você olhar e não ver, mas crer e ter esperança que tudo vai dar certo. Como alguém pode estar no meio dessa dor e ainda esperar que tudo dê certo? É por isso que ele escreve aos Romanos no capítulo 5, olha que lindo. Me lembrei desse texto maravilhoso e você precisa me acompanhar nele, é tão lindo. Ele diz assim, no verso 3: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quem é que fica feliz nas tribulações? Quem que dá glória a Deus nas tribulações? Quem que canta de alegria nas tribulações? Só alguém que aprende a usá-la ao seu favor. Só alguém que aprende a usar a dor ao seu benefício. E ele diz, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Oh, aleluia! Que lindo essa fala de Paulo. Ele leva-me a pensar em um outro texto que ele mesmo escreve. Olha no capítulo 6 de 2 Coríntios. Viaja comigo nessa palavra. Verso 4, ele diz assim: antes, como ministros de Deus, recomendamos-nos em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por má fama e por boa fama, como ganhadores, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como morrendo, porém vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, porém sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Uau! Ele está aí dizendo, o sofrimento tem me ensinado a ser fiel ao meu compromisso. Lealdade ao Deus que me colocou aqui. É por isso que gosto de entender a partir de sua própria perspectiva. E quando ele parte para isso, no capítulo 7, se você virar a tua página e o versículo 2, veja o que Paulo diz. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não digo isto para a vossa condenação. Já antes tinha dito que estais em nossos corações para juntos morrermos e vivermos. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Como que alguém pode transbordar de gozo e de alegria no meio da tribulação? Só alguém que aprendeu a usar a dor ao seu benefício. Então, o que ele ensina aqui?
Se quiser, diga para quem está ao seu lado: o sofrimento também nos ensina a sermos alegres com todas as coisas, inclusive no meio da dor. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 4, verso 4, dizendo: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ele está dizendo: nunca deixem de ser alegres em Cristo. Nunca deixem de se alegrar no Senhor, mesmo que estejais em grandes tribulação. Sabe? Ele nos leva a observar a sua vida a partir de uma perspectiva tão intensa. E tem tanta coisa que dá para observar de Paulo, mas eu não quero ir muito além. Mas deixa eu concluir o seu pensamento, o que ele escreve no capítulo 11 da mesma carta de 2 Coríntios. Versículo 22. Olha o que ele diz, irmão. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos? Muito mais. Em açoites? Mais do que eles. Em prisões? Muito mais. Em perigo de morte? Muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de assaltantes. Em perigos entre patrícios. Entre perigos dos gentios. Entre perigos da cidade. Entre perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga. Em vigílias muitas vezes. Em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me abrase. Se é preciso gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Que sofrer. Ele ensina que o sofrimento faz encontrar em nós uma força escondida. Você está sentado ao lado de alguém que tem uma usina de força dentro dele, mas tem hora que ele não sabe. Você está sentado ao lado de alguém que no meio da dor chora, lamenta, reclama, e talvez não conheça ou não sabe ainda o que tem dentro. E Paulo diz: eu sofro tudo isso e me glorio quando estou sofrendo assim. Por que, Paulo? No capítulo 12, verso 10, ele diz assim: porque eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que eu estou forte. Ele escreve aos Filipenses no capítulo 1 e o versículo 12 dizendo: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior avanço do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas cadeias, ousam falar mais confiadamente, sem temor, de Jesus o Cristo. O sofrimento torna-nos como catalisadores. Transformamos a dor em energia para continuarmos a caminhar. Quem caminha com Jesus faz do seu sofrimento um impulso. Essa é a diferença de nós e aqueles que não conhecem Jesus. Os que conhecem Jesus, quanto mais sofridos são, mais transforma isso em energia,
em vitamina, em força. É por isso que cai, mas levanta, chora, mas enxuga a lágrima, levanta do chão, sacode a poeira, continua caminhando, está sofrendo, mas está caminhando. Se pergunta como vai, está na luta, mas diz vai tudo bem. Como é que você está? Está doendo, mas estou dando glória a Deus. É no meio do louvor, é no meio da lágrima, é no meio da tribulação, mas não desiste, prossegue, porque a sua esperança não está no homem, a sua esperança está naquele que é fiel e que sofreu, mas venceu e nos ensina a vencer igual a ele. Sabe? É por isso que nessa carta aos Filipenses eu concluo dizendo o que Paulo disse acerca de si mesmo. O sofrimento que ele possuía lhe ensinou a ver o verdadeiro valor das coisas. E geralmente as pessoas aprendem o verdadeiro valor das coisas importantes que estão ao seu lado, do qual ele nunca viu, quando o sofrimento chega. É só quando a dor chega que o cara consegue ver o quanto ele tem de valor guardado ou ao lado. É só quando a dor chega, quando ele começa a dar valor nas pessoas que estão ao seu lado. É só quando a doença sucumbe e que ele está prestes a perder quem ama, que ele começa a dar valor em quem está ao seu lado e não deu valor a vida inteira. É por isso que você encontra em alguns velórios da vida filhos que promovem o maior barulho, o maior escândalo diante dos caixões. É justamente pelo arrependimento de não ter aproveitado enquanto estava vivo e agora não podem fazer mais nada. Então tudo que podem fazer é gritar aqui, balbuciar aquilo que não fizeram enquanto tinha vida. A gente deveria olhar um ao outro e dizer: olha, vamos viver o melhor que podemos enquanto estamos bem, para que o sofrimento não precise ser o nosso professor, para nos ensinar o verdadeiro valor das coisas que temos e das pessoas que temos. E Paulo nos ensina isso quando diz, capítulo 3, verso 8 de Filipenses: e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas as coisas, e hoje as considero como refúgio, para que possa eu ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus. É por causa disso que ele escreve no capítulo 4 do mesmo livro, os versículos 11 ao 13, como você já conhece. Duas coisas mais que o sofrimento lhe ensinou. Ele diz que ele já aprendeu a contentar com o que tem, tanto padecer necessidade quanto a ter fartura. Ele está dizendo isso: o sofrimento me tornou sábio. O sofrimento me fez olhar a vida com outros olhos. O sofrimento me fez ver com sabedoria as coisas quando estão faltando, do mesmo modo quando estão sobejando. Quem dera pudéssemos conversar sobre isso. Quantos de nós torramos tudo, balbuciamos tudo, tratamos mal as pessoas quando estamos por cima? Quantos de nós esquece de que o amanhã não nos pertence? E Paulo está dizendo: aprenda a ser sábio, a viver com equilíbrio, a ser sensato, a estar bem em toda e qualquer circunstância, na pobreza ou na riqueza. E a última lição desta noite, o benefício dessas dores, é que de fato o sofrimento nos ensina a confiar. Se tem uma coisa que Paulo aprendeu, foi confiar. É por isso que ele diz: depois que eu aprendi tudo isso, posso dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está dizendo: cara, eu posso estar pregado numa cruz, que eu estou feliz. Eu posso estar nas praias do Caribe, que eu vou ser o mesmo Paulo da cruz. Não vou mudar o meu jeito de ser por conta do ambiente ou das circunstâncias. Eu queria que você se colocasse em pé. Por que temos que esperar a dor para sermos moldados por ela?
Por que não aprender a sabedoria com quem já sofreu, como Paulo, por exemplo? Por que não permitir que a palavra de Deus nos molde segundo o Espírito do Senhor? Por que não lermos ela todos os dias e aprender com a dor dos outros? Sábio é aquele que consegue observar. Sábio é aquele que consegue viver. Sábio é aquele que consegue entender que o sofrimento tem um propósito. Talvez eu esteja falando a pessoas aqui esta noite que esteja em sofrimento, lógico, talvez não como Paulo. E os sofrimentos são diferentes uns dos outros. Só que o detalhe é que a minha dor, ela pode não ser tão grande quanto a dor do pastor Ricardo, mas para ele, a dor dele é maior do que a minha. Para mim, a minha dor é maior do que a dele. E cada um de nós aqui, com nossas dores, nossas crises, nossos problemas, obviamente é maior do que a de qualquer outro. Isso significa que devemos aprender com ela. Que Deus não quer de maneira nenhuma te matar no sofrimento. Vire para quem está pertinho de você e diga: esse deserto não é para te matar. Essa dor não é para te jogar no chão. É para te treinar. Você nunca vai ver um campeão, queridos, que não passou pela dor. Nunca. Há uma frase célebre daqueles que gostam de filmes, eu só lembro dessa parte. Sylvester Stallone, lá num filme de luta, Rocky, ele disse que não é o quanto você está pronto para bater, mas é o quanto você aguenta apanhar. Então diga para quem está ao seu lado: não é a sua agilidade em bater, mas é o quanto você está disposto a apanhar. É a verdade. O sofrimento não é teu inimigo. O sofrimento é teu aliado. Se nós passarmos a olhar a dor, o sofrimento como aliados, não que vamos querer casar com o sofrimento, mas não murmurar quando ele vier, não bater boca com Deus quando a dor chegar. Ao invés de perguntar por quê, pergunta a Ele: para quê? Para que isso em mim, Senhor? E Ele vai dizer: estou tratando essa área na tua vida. Aí a primeira coisa que eu e você vai dizer: Senhor, não precisava tratar essa área não. E Ele vai dizer: precisava. Eu conheço você. Eu sei o que precisa ser tratado. Então não murmure mais. Paulo disse: eu confio em Deus. Se eu estiver passando necessidade, Ele está tratando alguma coisa em mim. Se eu estiver no meio de uma perseguição, Ele está tratando alguma coisa em mim. Eu era truculento, agora eu sou amável. Eu era perseguidor, agora eu sou ajudador. Eu era horrível, agora eu sou um cara legal. O sofrimento o construiu. E quem sabe seja exatamente isso que Deus esteja fazendo com pessoas aqui. E geralmente, quando você não entende o porquê está sofrendo, é porque Deus está trabalhando em área que você não acredita que precisa ser trabalhada. Quando você olha e diz: por quê? Eu não entendo. Deus está trabalhando dentro de uma área tão secreta que nem mesmo você via os defeitos. Então deixa Ele trabalhar. Eu queria que você inclinasse a sua cabecinha, fechasse seus olhinhos. Assim, de cabecinha baixa, diga para você mesmo: eu preciso acreditar que enquanto eu estou sofrendo, Deus está trabalhando em mim, cuidando de mim, melhorando para mim. Creia nisso. Aí mesmo onde você está, abre o teu coração ao Senhor. Uma canção vai ser cantada. Enquanto essa canção é cantada, abre o teu coração ao Senhor e permita Ele, como um cirurgião, ir nos lugares escondidos e secretos dentro de você. E talvez você tenha coragem de dizer: Senhor,
Trata isso logo, trata. Para essa dor passar. Para essa angústia sair. Para essa tristeza sair. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é olha o ao Senhor fim, aí. quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, É por você agora. quando as horas do relógio se demoram a passar, Por que essa dor? muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Olha ao Senhor. Eu olho pra ti. Ele está trabalhando a seu E favor. espero Creia em ti. Cante para Ele essa canção. Diga a Ele o que você sente através dessa canção. Quando você sente medo, ao teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Ele se coloca no teu lugar. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. E este tempo é necessário para te amadurecer, e depois tem novidade para você. Eu cuido de ti. Oh, Jesus, Ele está trabalhando ao seu favor. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Oh, em nome de Jesus. Confia nele. Confia nele. Confia em Jesus. Por isso eu lhe ofereço essa oportunidade agora. A oportunidade de confiar plenamente em Jesus. Chega de tanto sofrimento sozinho. Venha ter Jesus como seu mestre, seu Senhor, como seu amado, como seu cuidador. Esta noite eu te convido a você entregar a sua vida a Jesus, aos cuidados de Jesus. Onde você estiver, diga: eu sou esse alguém. Faça como aquele moço, valente, corajoso. Há mais alguém? Há mais alguém? Feche seus olhos, feche. Feche. Paizinho querido, nós estamos muito agradecidos esta noite por tua orientação. Estou agradecido a Ti pelo Teu Espírito nos ensinar o valor do sofrimento, e que podemos aprender com Ele, sim, que há benefícios no meio da dor. Que se não fosse a dor, Senhor, não nos tornaríamos pessoas melhores. Há quantos aqui, Senhor, cujo sofrimento tornou amável, maleável, cheio de paixão, de misericórdia, de compaixão. Quantas pessoas aqui, Senhor, que se tornaram mais pacientes, mais confiantes. Quantas pessoas aqui que se tornaram discípulos Teus, Senhor, por causa da dor, e hoje conseguem confiar em Ti com todas as forças do seu ser. Por isso, Paizinho, no nome de Jesus, essa pessoa que se entregou a Ti agora, recebe ele, Senhor, nos Teus braços, perdoa os pecados desse moço, todos os pecados dele. Que ele possa receber o auxílio do Teu Espírito Santo, que ele possa receber o Teu poder e a Tua graça. E as pessoas que estão aqui esta noite, Senhor,
que se preparam para uma semana abençoada, que seja de fato abençoada, pois nenhuma dor, nenhum sofrimento vai nos fazer apartar de Ti, mas nós seguiremos louvando o Teu nome, acreditando, porque o Senhor é que nos levanta pela manhã e nos faz repousar à noite, o Senhor é que nos dá a vitória em todos os dias da nossa vida. Portanto, levanta a Tua igreja, Senhor, como valentes guerreiros, e que a sua semana seja vitoriosa, que eles possam vencer em Ti, e que nenhuma dor nos tire de Ti. Assim eu lhe peço agora, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus.